Sexo e obsessão, capítulo 5, conflito obsessivo. Ao adentrarmos no recinto, deparamos-nos com uma cena dolorosamente chocante. A delicada criança que saudara o sacerdote havia poucas horas encontrava-se sentada sobre os seus joelhos, enquanto, emocionado e aturdido, o inditoso sedutor acariciava, falando-lhe palavras iníquas que não eram alcançadas pela mente infantil. Revendo-se de alguma forma, sendo seduzido pelo próprio pai enfermo, começou a sentir-se estimulado e a perder o controle. A mente, em desalinho, disparava ondas de energia mórbida que logo atraíram o sequaz desencarnado da véspera, que lhe acercou truculento e vil, acoplando-se-lhe o chakra coronário e imantando-se ao paciente a partir do hipotálamo e descendo pela medula espinhal. O espetáculo tinha características truanescas, escandalosas, e a sala, com as cortinas cerradas no ambiente de semi-obscuridade, facilitava a ocorrência absurda. A criança totalmente seduzida, sem noção da gravidade do ato vil que iria suceder, sorria ante as carícias do adulto. Agora, tê-lo guiado pelo seu terrível obsessor, comprazendo-se os dois do intercâmbio fisiopsíquico que lhes facultava o recrudescer das paixões mais primitivas. Lentamente, o bafio pestilencial de ambos passou a envolver o menino, que não podia suspeitar da trama sórdida quando se adentrou na sala, a mãezinha desencarnada do pedófilo que, em lágrimas, solicitou a Anacleto que interferisse antes da execução de mais um crime. O venerando amigo, compreendendo a gravidade do momento e dando-se conta da necessidade de uma terapia de emergência, cujos resultados fossem capazes de frear futuras crueldades, retirou-se do recinto e trouxe, telementalizada, a diretora do estabelecimento, que, estranhando o silêncio no ambiente e a porta cerrada, solicitou a um auxiliar a chave mestra, com a qual, abrindo-a, surpreendeu o obsesso segundos antes da prática do atentado ao pudor. Tomado de espanto e gritando, fez com que o indigitado parasse, trêmulo, procurando apresentar escusas para o ato vergonhoso, enquanto o obsessor, colérico e odiento, tentou agredir a mestra, que, amparada por Anacleto e captando-lhe o pensamento, conseguiu dominar-se, libertando a criança das garras do desequilibrado e impondo-lhes com severidade. O assunto será tratado conforme convém em momento próprio. O senhor retire-se da escola, por favor, imediatamente. Tartamudeando, Mauro procurou justificar-se, elucidando que não havia nada além de um mal-entendido, já que ele e a criança eram muito afins, e não via motivo algum que, em verdade, justificasse a encenação do escândalo. A senhora, visivelmente perturbada, segurou a criança no braço com energia e, embora pálida, manteve a atitude de advertência, solicitando-lhe o afastamento imediato daquele lugar. A providência radical operada pelo mentor fora a única maneira de deter a onda de crueldades que o sacerdote vinha praticando. Atônito e envergonhado, Mauro afastou-se quase cambaleante, sem forças para prosseguir na própria defesa, em face das evidências da sua conduta reprochável e cruel. Logo se afastou do educandário, saiu quase a correr, como se desejasse fugir de si mesmo. Convidado pelo mentor, acompanhamo-lo a fim de que fosse evitado outro tipo de crime, que seria o suicídio, já que o indigitado obsessor induzia-o à fuga da realidade, cuja trama o subjugaria por tempo indeterminado na sua região espiritual de obscenidades inimagináveis. Enquanto isso, Anacleto solicitou mentalmente a cooperação de outro amigo espiritual e logo se apresentou o irmão Dilermando, que foi encaminhado para inspirar a diretora, antes que ela assumisse uma conduta não conveniente para o momento, envolvendo a criança, seus pais e a escola em um escândalo perfeitamente dispensável.
O assunto teria que ser tratado com cuidados especiais e com pessoas capazes de solucioná-lo, sem trazer sequelas morais para a criança e sua família, bem como para os outros alunos não envolvidos no drama infeliz. Chegando à casa paroquial, Mauro atirou-se sobre a cama e começou a soluçar, quase convulsionando, enquanto era inspirado ao auto-sídio pelo seu inimigo Soez. Tremia como varas verdes e batia a cabeça na parede como se desejasse arrebentá-la, a fim de ver-se livre da pressão cruel de que se sentia objeto. Quase ardia em febre emocional que irrompera após o choque traumático. A genitora desencarnada pôs-se a suplicar a misericórdia do Pai Todo-Amor para o seu filho doente, reconhecendo a gravidade do delito, porém aguardando, se não o perdão, pelo menos uma nova oportunidade para a reparação dos deslates que vinham sendo praticados. O irmão Anacleto acercou-se do infeliz e começou a aplicar-lhe a bioenergia no chakra coronário, desligando o obsessor, que se afastou ruidosamente, blasfemando e ameaçando, com impropérios, nova urdidura de vingança, ao tempo em que diminuía a capacidade de raciocínio e alucinação do atormentado jovem. Prosseguiu na ação fluídica, agora lhe distendendo energias relaxantes, que lhe diminuíssem a rigidez nervosa, a fim de o adormecer, retirando-o momentaneamente do casulo físico, de modo a prepará-lo para o enfrentamento das consequências que a sua sandice havia provocado. Não demorou muito, e Mauro desprendeu-se parcialmente do corpo, sendo carinhosamente recebido pela genitora e por nós outros. Estavam estampados no seu rosto o horror e a vergonha, o desespero e o medo, não entendendo o que acontecia naquele momento. Reconhecendo a mãezinha enternecida, atirou-se-lhe aos braços, qual criança assustada que busca apoio, e entregou-se às lágrimas de dor e angústia que lhe explodiam do peito. A nobre senhora procurou acalmá-lo com palavras de ternura impregnadas de dulcídio amor, enquanto o infeliz se maldizia, acusando o genitor que o desgraçara emocionalmente. Não acuses o teu pai, propôs a entidade gentil, procurando justificar um erro através de outro. Sem dúvida, a conduta de teu desditado genitor é perversa e infame. No entanto, isso não se faz argumento para que te atires pela mesma rampa da alucinação, destruindo a esperança e a pureza de outras vidas que chegam ao teu regaço, buscando orientação e apoio. A fé religiosa que elegeste é filha do Calvário, havendo nascido dos lábios e da conduta de Jesus, quando preconizou o amor e a caridade, as bem-aventuranças e a misericórdia. Nunca um vale-acouto para que nele se homiciassem destruidoras de existências infantis, que necessitam de exemplos de dignidade e honradez para prosseguirem pela senda evolutiva. Parecendo coordenar as ideias igualmente aflita como se encontrava, prosseguiu severa, embora sem censura. Como pudeste, filho amado, utilizar das tuas forças mentais e físicas para perturbar e desorganizar projetos espirituais materializados em vidas que são encaminhados para os teus sentimentos? Onde colocaste o raciocínio e os valores morais para perderes completamente a dignidade e desceres ao abismo das aberrações, utilizando-te dessas flores ainda não desabrochadas, que são as crianças? Como podes alucinar-te ante elas e feri-las mortalmente, a fim de dares vazão aos teus vícios e perplexidades? Onde tens colocado Deus e seu Filho Jesus? Como conseguiste expulsá-los da mente e do sentimento? Sou um monstro, mamãe, gritou, estorcegando-se, que não merece sequer misericórdia, quanto mais o perdão.
Não nego que conheço a gravidade do meu delito, que me debato na prece, procurando amenizar a volúpia insana que me toma com frequência. Mas não consigo libertar-me da sede maldita. Sinto-me arrastar cada dia para a parte mais profunda do abismo, sem esperança de retorno, asfixiando-me com sofreguidão no pântano a que me arrojo. Apiada-te de mim, tu que convives com os anjos do céu. Sem dúvida, tenho-te buscado amparar, explicou a senhora dedicada. Mas vives surdo aos meus apelos. Os anjos do Senhor têm te procurado proteger e resguardar-te da doença sórdida que te devora de dentro para fora. Mas os impulsos inferiores que vitalizas com a mente em desalinho não te permitem escutá-los, e foges para o deboche, para as cenas de perversão que registrem películas para futuros gozos. As tuas horas, que deveriam ser de estudo, meditação, prece e caridade, como recomenda o Evangelho libertador, aplica-as em viagens, mantendo contato com outros atormentados como tu mesmo, intercambiando fotografias obscenas e películas devassas, nas quais as personagens são essas vidas em formação, que com eles arrebatais nos tristes espetáculos de aberração e selvageria. Hoje, meu filho, sou o teu momento de retificação, de despertamento. A dor que te dilacera a alma, a partir deste momento, será também o teu salvo-conduto para novas experiências de reparação. Não temas o aguilhão, nem fujas do necessário resgate, seja qual for o preço que te se imponha. Agora ouve o que te orientará o benfeitor Anacleto, que veio atendendo aos meus e aos teus rogos para auxiliar-te. Mauro relanceou o olhar e deparou-se conosco, tomado de grande espanto. Recompôs-se, sentando-se no leito, e sem ocultar a vergonha que o dominava, continuou chorando em silêncio. Anacleto, portador de grande sabedoria e com admirável tato psicológico, saudou-o em nome de Jesus, conforme faziam os cristãos primitivos, e elucidou. Todos procedemos do mundo de sombras dos instintos, adquirindo lentamente a razão, a fim de alcançarmos a angelitude distante que nos aguarda. Essa jornada imensa e grandiosa é assinalada por dificuldades e desafios crescentes. Não é, pois, de estranhar que muitos de nós nos demoremos na retaguarda, vinculados aos prazeres apaixonantes e escravizadores com os quais nos comprazemos. Etapa a etapa, experiência a experiência, adquirimos entendimento e compreensão dos deveres que só vagarosamente nos libertarão dos vícios longamente preservados. Somos efeitos dos próprios atos trabalhando para alcançar patamares mais elevados de virtudes e de santificação. Desse modo, encontras-te recolhendo a urze deixada pela estrada, que deves retirar, percorrendo-a novamente, agora a duras penas. O crime praticado vincula o seu responsável ao cenário onde aconteceu, e somente retornando ali é que o mesmo terá recursos para superar as consequências inditosas dele resultantes. Mauro estava surpreso. Ignorava completamente o que estava acontecendo. Em determinado momento, tomado de mais espanto, indagou quase a medo. Quem sois? Algum anjo julgador dos meus erros? Ou emissário divino para punir-me? Nem uma coisa, nem outra, respondeu o generoso espírito. Sou teu irmão, que vem em teu auxílio, atendendo às rogativas que dirigiste ao Senhor da vida, qual vem fazendo sua genitora sofrida e ansiosa. Aqui estou, a fim de despertar-te para o dever que ficou esquecido e para o ressarcimento dos gravames que tem sido praticado nas orgias
da loucura e da perversão. Não te censuramos, menos te julgamos, porque também já transitamos pela terra, conhecendo as armadilhas que nos retêm, o passo e as dificuldades que se multiplicam a cada instante ameaçadoras. Não te espantes, portanto, somos teus companheiros de jornada, mais vividos, é certo, porém mais sofridos, mais confiantes em Deus. Por que então a sina que me desgraça, esse destino cruel que me consome, essa perturbação que me silicia, se fui vítima de meu pai e sei quanto é cruel para uma criança a marca que lhe fica após o atentado ao seu pudor? Somos viajantes e sobreviventes de muitas marchas e procelas, nas quais assumimos comportamentos indesejáveis e crucificadores, que se repetem até que os superemos pelo amor que vem de Deus. E teimamos em não levar em consideração. Este estigma te segue desde há muito tempo, quando te entregaste a desmandos e desvarios sexuais, em ocasião que desfrutavas do poder transitório no mundo terrestre. Iremos fazer-te recordar algumas das cenas mais fortes que ficaram gravadas em teu mundo íntimo e de onde procedem os males atuais que aturdem. Repousa. O corpo de Mauro se encontrava em sono profundo, enquanto em espírito era também adormecido, a fim de que sua memória liberasse algumas lembranças anestesiadas pelos neurônios cerebrais e seus neuropeptídeos. Com a voz muito calma, em cadência harmoniosa, o instrutor impunha o repouso profundo ao paciente. Recorda agora, o início do século XIX. Volve a Paris napoleônica. Retorna à mansão de M, às orgias comandadas por Madame X. Observa o bosque em torno da casa palaciana e acompanha as festas de exaustão dos sentidos, a embriaguez pelo álcool, pelo absinto, pela luxúria esfuziante e depravada. Madame X comanda o espetáculo em razão dos seus vínculos obscenos e extravagantes com o Palácio das Tulírias, a mansão de Malmaison e alguns dos seus famosos políticos e parasitas sociais. O nobre amigo espiritual sugeriu-nos que nos concentrássemos no centro da memória do paciente e acompanhássemos o desenrolar dos fatos. À medida que lhe ia enunciando o lugar e seus acontecimentos, o rosto de Mauro se modificava, assumindo outras características, agora femininas e vulgares. Vagarosamente se plasmavam nos delicados tecidos perispirituais as formas e a aparência anteriores, quando, utilizando-se de verbetes e versos fecininos, o paciente, sob hipnose, volveu a lupanar onde vivia e comandava a orgia desenfreada. Entre as ordens que seus lábios expediam, assinalava-se a hedionda imposição da necessidade de crianças para os banquetes da loucura desenfreada, de psicopatas e de histéricas para os estriões e viciados, que, à semelhança de animais no cio, se atiravam uns sobre os outros, locupletando-se em aberrações de muitos gêneros sob o comando compassivo da proprietária, igualmente debochada. Num desses momentos, um lacaio apresentou-lhe uma criança de 8 anos que fora tomada quase à força do pai, devotado e trabalhador, que residia na periferia da cidade e que se encontrava à porta, desejando falar-lhe, suplicar-lhe a libertação da presa valiosa. A infeliz mulher mandou-o entrar e, sem delongas nem pudor, propôs ao genitor aturdido a compra do seu filho, atirando-lhe um saco de moedas de ouro que, recusadas, conduziram-no a um quase delírio de ódio,
ameaçando-a com palavras chulas de vingança pelo descalabro de roubar-lhe o filho. Expulso, sem piedade e sem ter a quem queixar-se, o desditoso em pranto e alucinado desapareceu na noite, ruminando o desforço ante a tragédia que se abatera sobre o seu lar. Reconheces, Mauro? Interrogou o mentor, esse homem que vitimaste com a tua crueldade e desabrida falta de moral? Reencarnou-se como teu genitor, e não te havendo perdoado, sem mesmo saber a procedência dos sentimentos ambíguos que mantinha em relação a ti, tornou-se o seu algoz infantil e cruel, explorador das tuas forças e pureza. Desditoso, sim, continua, porque ninguém tem o direito de fazer justiça com a própria indignidade, pois que as leis soberanas da vida sempre buscam o calceta e o alcançam, levando-o à reparação. O ódio, porém, semeia venenos que são absorvidos, intoxicando aqueles que o conservam. Houve um silêncio de perplexidade. Mauro, Madame X, comoveu-se e estertorou. Anacleto, porém, prosseguiu. Conservas uma herança infeliz daqueles dias passados em desrespeito à vida. A misericórdia do Pai Criador trouxe-te de volta ao corpo, a fim de reparares, encarcerado em corpo diferente, e para que não resvalasse pela borda de novos crimes. Porém, como filho daquele a quem infelicitaste, para experimentares o licor amargo da recuperação moral. Isso, entretanto, não justifica o desbordamento das paixões a que te vens atirando, afogando-te no trágico pantanal de lascívia e perversão. Paciente, sofria ante as cenas que ressumavam do inconsciente e que conseguíamos acompanhar na sucessão de suas tragédias. Repentinamente, vimos um poderoso membro do Império Napoleônico acercar-se da grandiosa mansão com o seu séquito e manter entrevista com Madame X. Necessitava, expunha diabólico, logo que foi recebido, de carne moça, muito jovem, sem experiência, a fim de ser-lhe o iniciador. Madame, besuntada de tintas escarlates na face envelhecida, não teve dificuldade em atender à hórrida solicitação, mandando trazer-lhe a criança recém-chegada ao bordel de luxo, após o que entregou-a ao psicopata, que, cansado de batalhas cruéis e de excessos de perversão, aspirava a prazeres novos, ainda não desfrutados à exaustão. O menino, apavorado, conduzido à força, foi entregue ao militar desnaturado, que o levou com a sua corte igualmente insensata. A voz do benfeitor fez-se ouvir interrogativa. Sabes quem é este ser? Conseguiste identificá-lo hoje? Dir-te-ei que ele, ao longo dos anos, adaptou-se à situação, mantendo terrível ódio contra ti. Na idade adulta, tornando-se corrompido ao máximo, nunca esqueceu a cena em que o pai, desesperado, recusou a oferta de ouro pela sua inocência. E a tua perversidade empurrou-o para o lixo e o apodrecimento moral a que foi relegado. A morte que a todos recolhe, tomou-vos todos, e a vida voltou a reunir-vos no momento próprio, a fim de que recupereis os tesouros atirados fora e as oportunidades perdidas. Sabes de quem se trata? O sacerdote, incapaz de responder com segurança na aflição que o dominava, facultou que o mentor concluísse. É o algoz que ora te arrebata e te conduz ao abismo sórdido da cidade do deboche, onde reside com outros comensais dos prazeres exorbitantes e exaustivos do sexo pervertido. Mantém com ele identificação vibratória, que lhe faculta o domínio das tuas forças mentais
saturando-te de fluidos venenosos e desordenados desejos de prazeres não saciáveis. Após uma curta pausa, voltou a propor com energia e bondade. Agora, desperta, volta à consciência lúcida atual. Volta, acorda, confia e tranquiliza-te. O espírito estremeceu, desapareceram-lhe as marcas da reencarnação anterior e ele abriu os olhos angustiado, inseguro, temeroso. Tem bom ânimo, meu irmão, acalmou o nobre Anacleto. Estás agora entre amigos e companheiros do caminho, que te desejamos o bem, a felicidade, o despertar para a vida, a fim de que esse tormento e esse capítulo da tua existência cedam lugar a novas experiências iluminativas, libertadoras. Voltarás ao corpo físico, mantendo vagas lembranças destas ocorrências que estarão presentes em tua memória atual, a fim de ajudar-te a enfrentar as consequências da conduta atroz a que te relegaste. Nunca, porém, te esqueças de Jesus. Abraças uma doutrina religiosa que consagrou santos e heróis, mártires e benfeitores da humanidade, na qual também tiveram lugar homens e mulheres temerários que respondem por crimes contra a criatura e a sociedade, mas que te poderá conduzir à paz, se souberes aceitar as injunções que desencadeaste contra ti mesmo e que logo mais te chamarão no acerto de contas. A genitora abraçou-o com especial ternura, despedindo-se e acalmando-o com palavras tecidas em fios de esperança e em fé em Deus, auxiliando-o a reintegrar-se ao corpo, que ressonava um pouco agitado pelos reflexos dos acontecimentos revividos na esfera espiritual. A seguir, vimos Mauro despertar, sentindo-se muito cansado e confuso. Levantou-se, banhou o rosto em água fria, absorveu o ar da manhã em festa, aproximando-se do meio-dia, e volveu à meditação, sucumbindo sob os martelos dos receios que o dominavam.